O MBL ontem acabou fazendo um grande favor ao Bolsonaro, que é, o Bolsonaro está conseguindo conter a debandada no gado bolsonarista. Os bolsonaristas mais radicais, eles estavam se debandando do bolsonarismo porque ele arregou para Alexandre de Moraes. A narrativa do Bolsonaro de que ele fez um grande acordo caiu entre alguns bolsonaristas, mas outros não caíram nessa. Outros simplesmente abandonaram. Gente que gastou dinheiro, que ficou sem ver a família, enfim, que queria o golpe e falou, ah, não, se era para pedir desculpa, eu nem vim aqui. Fui usado como massa de manobra. Tá. Aí quando a MBL faz manifestações que fracassam retumbantemente contra o desgoverno Bolsonaro, o bolsonarismo conseguiu emplacar a narrativa de que, olha, nós somos maioria e a esquerda está desfragmentada. Por que a esquerda? Porque pro bolsonarismo, todo mundo que não é bolsonarista é esquerda. Eles acham que o MBL é extrema direita, o MBL é contra cotas, eles são racistas, são homofóbicos, eles queriam perseguir professor, criaram fake news contra a Marielle, contra o padre Júlio Lancelotti, enfim, eles são extrema direita, são uma outra linha da extrema direita que não é o bolsonarismo. Mas o Bolsonaro os chama de esquerda e coloca todo mundo no mesmo balaio. Então essa narrativa começou a ganhar tração nos grupos bolsonaristas, eles falaram, ó, somos mais fortes que eles. Muita gente pode estar falando nesse momento, Thiago, a culpa é da esquerda que não foi. Só que não é, a culpa é do próprio MBL. Veja como é que eles estavam divulgando a manifestação. Ó, Trevo vira símbolo de manifestação contra Bolsonaro no dia 12. Olha só aqui, Trevo, nem Lula, nem Bolsonaro. Aí você pode ver que o nome do Lula tá destacado. E o nome do Lula vem na frente, é nem Lula. A manifestação era contra o Lula. Ah, o nem Bolsonaro vem depois. E aí, eles começaram a imprimir panfletos dizendo nem Lula nem Bolsonaro, manifestação contra Lula e Bolsonaro. Lula nem é presidente. Aí você quer que o PT vá numa manifestação que é contra o Lula. Obviamente o PT não ia. Obviamente, quando uma semana antes da manifestação eles disseram, olha, vamos aqui mudar, hein? Vocês são bem-vindos, PT. O PT falou, ó, MBL, aqui pra vocês, não vamos, ponto final e acabou. Pronto, aí o MBL fracassou. Só que o MBL acabou fazendo um favor também pro Brasil sem querer. Fizeram favor pro Bolsonaro, mas fizeram favor pro Brasil. Quando o Bolsonaro começa a achar que ele tá com mais força, os bolsonaristas acham que eles estão com mais força, sabe o que eles tendem a fazer? Eles tendem a atacar o STF. E quando eles atacam o STF, sabe o que acontece? Eles vão presos. E o Bolsonaro cai mais rápido. Então foi um grande favor. Obrigado, MBL, porque o Bolsonaro vai partir para o ataque de novo. E quem acha que teve acordo com o Alexandre de Moraes, eu vou explicar aqui nesse vídeo cronologias de 2019 e de 2020, de quando o Bolsonaro arregou e quando o Bolsonaro falou nas redes sociais dele que ele tinha feito um acordo e do que aconteceu logo depois. Se a história se repetir, e eu te garanto que vai se repetir a história dos 2 últimos anos, você vai ver nas próximas semanas, olha, um desastre total para o Bolsonaro e para os bolsonaristas, porque o Alexandre vai para cima. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se você é contra o Bolsonaro, você mas contra o Bolsonaro mesmo ou é igual esses fascistas do MBL? Se for super contra o Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Vamos falar sobre isso. Ó, primeiro, a narrativa aqui do pessoal. Esse é o pessoal do antagonista falando, ah, o Trevo vira o símbolo, ó, o Trevo, por que é o Trevo? É um trevo de 3 folhas porque eles são o pessoal da terceira via. Eles nem disfarçavam sobre isso. Aí agora, eles falam, Lula sabota protesto. Eles queriam que o Lula fosse. Só faltava essa, queriam que o Lula fosse no protesto. Tinha um pichuleco gigantesco do Lula no protesto. Eles queriam que o Lula fosse lá discursar, que a esquerda toda fosse. Como a gente viu, esse pessoal todo da terceira via junto deu 1000 pessoas. A esquerda, quando vai, tem 300 mil pessoas. Eles queriam que a gente fosse lá para ser 99% das pessoas para ver o carro de som xingando o Lula. Bom, aí o que acontece? Cronologia aqui dos fatos, eu vou falar primeiro de 2019 e depois de 2020, tá? Março de 2019, Rodrigo Maia é eleito presidente da Câmara dos Deputados com voto de todos os bolsonaristas, inclusive do Eduardo Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro, que ajudou a fazer campanha, com voto dos moleques do MBL, Kim Kataguiri, aquele bandido lá do Partido Novo, o Van não sei o quê, enfim, todos eles votaram juntos no Rodrigo Maia, tá? Aí, o que acontece? Rodrigo Maia estava com Bolsonaro, maio de 2019. O que acontece? Bolsonaristas fazem a primeira manifestação pelo fechamento do Congresso e do STF. Maio de 2019. Você pode não estar lembrado, porque o Brasil estava um caos em 2019. Bolsonaro estava com popularidade alta, assim, 55% mais ou menos de bom e ótimo. E o Brasil estava um caos, Bolsonaro estava atacando as instituições com toda a força. A gente ainda estava, meu Deus do céu, vamos tentar se segurar aqui, que olha, tava tremendo o Brasil. A gente estava começando a se acostumar a como combater o governo fascista e como estar na posição de um governo fascista. Tá, então muita gente não se lembra disso. Naquele mesmo mês, o STF abriu o inquérito das fake news. Por quê?
Porque naquele mesmo mês, bolsonaristas começaram a fazer ameaças de morte a ministro do STF e a dizer que fechariam o STF. E essas ameaças de morte, muitas com fake news, que eram... eles disseminavam fake news e ameaçavam de morte os ministros. Essas ameaças de morte não foram investigadas pela Procuradora-Geral da República, que era a Raquel Dodge. Não tínhamos Augusto Aras ainda. A Raquel Dodge se recusou a investigar. E aí o STF disse, olha, se o Ministério Público, que é quem tem que investigar isso, não investiga, nós investigaremos nós mesmos. E começou o inquérito das fake news. Veja bem, maio de 2019, ok? Tá ok. Aí começou o inquérito das fake news. Antes de começar o inquérito das fake news, um pouquinho, depois da manifestação para o Bolsonaro, foi no dia 1º de maio, e antes do inquérito das fake news ser instalado, o Bolsonaro pediu desculpas ao STF. A resposta foi abrir o inquérito das fake news. E eu lembro que a esquerda foi contra, viu? Toda a esquerda foi contra o inquérito das fake news. Eu era o único aqui, o canal Plantão Brasil no YouTube tinha 3 mil seguidores, hoje temos quase 600 mil, tinha 3 mil inscritos aqui, e eu falava, esse inquérito vai pegar o Bolsonaro, esse inquérito vai pegar o Bolsonaro. E o pessoal, esse inquérito é inconstitucional, blá blá, eu falei, vai pegar o Bolsonaro. Quem aqui dissemina fake news é o Bolsonaro, gente. Usa a cabeça. Tá, não pegou? Pegou. Tá, vamos para 2020. O que acontece em 2020 é com a data exata, 24 de maio de 2020. Bolsonaro vai em frente ao quartel-general das Forças Armadas. Já havia um grupo chamado 300 pelo Brasil, o grupo da Sara Giromini, em Brasília. No dia 13 de maio, a Sara disse que eles tinham armas no acampamento e que estavam prontos para invadir o STF. Dia 13 de maio. A esquerda ficou desesperada. Eu lembro disso aqui, eu falava, calma, gente, calma, calma. Ah, tá. Dia 24, manifestação, Bolsonaro em frente ao quartel-general das Forças Armadas pede uma atitude das Forças Armadas. Ok. Dia 27 de maio, a Polícia Federal vai na casa de Luciano Hang, de Alan dos Santos, Carla Zambelli, Daniel Silveira, o Tony de Paula, vários deputados, influenciadores bolsonaristas. A Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de todos eles. 27 de maio. Coloca essa data na cabeça. 28 de maio, Bolsonaro aparece no cercadinho e fala, acabou, porra! Num discurso irritadíssimo, falando que vai acabar com o STF, que vai ferrar todo mundo. 28 de maio, vamos lá. Dia 13, a Sara fala que tinha arma. Dia 24, manifestação na frente do quartel do Exército. 27, o Alexandre de Moraes dá um murro no Bolsonaro. 28, o Bolsonaro fala, acabou, pô! Maio. 31 de maio, Bolsonaro com o ministro da Defesa, chefe das Forças Armadas, sobrevoa de helicóptero a manifestação da Sara Giromini dos 300 pelo Brasil, em que eles falavam que iam fechar o STF. 31 de maio. 1 de junho, o ministro que estava sobrevoando com o Bolsonaro a manifestação, General Ramos, então ministro da Defesa, se encontra com o Alexandre de Moraes na casa do Alexandre em São Paulo. Ficam 3 horas conversando. 3 horas conversando, Alexandre de Moraes e ministro Ramos. Tá, isso foi dia 1 de junho, ok? O que acontece a partir daí? O Bolsonaro continuou com o golpismo dele. Aí, o Bolsonaro não pediu desculpa da maneira que fez agora, mas ele recuou. O Bolsonaro falou, não, a gente tem que ver aqui as instituições, estão rompendo a corda e tudo mais. Aí, o que aconteceu? O general Heleno resolveu ameaçar o STF e dizer que se o Bolsonaro tivesse que entregar o celular dele ao STF, isso seria uma ruptura institucional. Tá, qual foi a resposta do Alexandre de Moraes? A resposta do Alexandre de Moraes foi nova busca e apreensão contra todos os que estavam nos atos antidemocráticos. A partir dali, o Bolsonaro pediu desculpas, o Bolsonaro recuou, o Bolsonaro submergiu, o Bolsonaro ficou mais de uma semana sem dar entrevista, assim como ele tá desde o dia 8. O Bolsonaro não aparece mais. Ele vai lá no cercadinho, tem um vídeo dele no cercadinho, as pessoas falando que apanharam da polícia, ele rindo, falando, ah, você tá de brinco, cara, ó, brincou, mulherzinha. É isso. Mas parou de falar, parou, ele não fala mais nada. E ele submergiu da maneira que ele fez agora. E ele começou a falar sobre diálogo entre as instituições. Tá, isso foi em junho. Sabe qual foi a resposta do Alexandre de Moraes? Prendeu a Sara Giromini, prendeu o Oswaldo Eustáquio, prendeu uns 4 ou 5. Aí depois... Aí depois o Queiroz foi preso pela justiça. Aí o Bolsonaro submergiu completamente, trouxe o Centrão pro governo, fez de tudo, falou, não, olha gente, agora a gente tem que ter uma harmonia aqui. Qual foi a resposta do Alexandre de Moraes? Prendeu mais 2 bolsonaristas, foram transferidos a presídio. Um tal Renan Santos não sei o que lá e um outro comparsa. Ficaram 3 meses num presídio, os bolsonaristas. Essa foi a resposta do Alexandre de Moraes. Toda vez que o Bolsonaro avança, ele dá um tapa, ele leva outro tapa. Mas quando o Bolsonaro recua, o Alexandre de Moraes simplesmente fica esperando.
Fala, eu vou esperar um avanço pequeno seu para você levar um murro bem forte. Se o Bolsonaro não avança, mesmo assim ele dá outro murro. Por quê? Porque é assim que se combate o fascismo. O Alexandre de Moraes sabe muito bem, o Michel Temer sabe muito bem, eles todos sabem muito bem como se combate o bolsonarismo. Os problemas que estamos criando pro Bolsonaro lá em Valinhos. Não aguenta, então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabam pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabam pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabam pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro. Tá aqui, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o... Eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, deixo as minhas outras redes sociais. Siga-me também nas outras redes, tem muita coisa que eu coloco lá no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Face e que não vem aqui pro YouTube. Então siga-me nas outras redes, aproveita, se você não é inscrito no canal, aí inscreva-se. Falou!